Olá, hoje eu vou falar com você sobre ultrassonografia na gestação. Fica comigo porque esse vídeo é de extrema relevância na sua gestação e você vai ver o quanto esse exame pode ser perigoso para o desfecho da sua gestação quando você não faz ele com muita consciência. Eu sou a obstetra Edile Tourinho, sou médica ginecologista obstetra parteira e esse exame é um verdadeiro calcanhar de Aquiles aqui na minha jornada, porque quando ele não é feito por pessoas de extrema competência, que se comunica com o médico, muitas vezes ele pode adicionar ansiedade desnecessária na vida de uma gestante. O que me obrigou a fazer cursos na área de ultrassonografia para poder entender, para poder observar se esse exame foi bem feito e para poder desfazer mitos que muitas vezes a gestante sai da sala de ultrassom agarrada neles, que só Jesus na causa para desfazer esses mitos. Então hoje eu estou aqui para lhe ajudar, mamãe, e já te peço que desde já você curta esse vídeo e encaminhe ele para as suas amigas gestantes, para que elas fiquem bem informadas, igual você vai ficar hoje quando finalizar de assistir todo esse vídeo, tudo bem? O exame de ultrassonografia, ele é um exame extremamente importante, porém não tanto quanto se valoriza aqui no nosso Brasil. Você sabia que em algumas culturas, países desenvolvidos como os países da região da Europa, Estados Unidos, a média de ultrassom que uma mulher vai fazer na sua gestação é de 2 a 3, enquanto a mulher brasileira, principalmente aquela que tem convênio, vai fazer aí numa faixa de 10 exames ultrassonográficos na sua gestação. Será que esses 10 exames eles são extremamente necessários numa gestação? E a verdade é que não são. Os ultrassons que são imprescindíveis, na minha opinião, e nos estudos baseados em evidência, são o primeiro ultrassom, a primeira ultrassonografia, que é aquela ainda feita por via transvaginal. É uma ultrassom super importante, ela deve ser feita antes de 10 semanas, porque é ela que nós iremos nos basear para cálculo da idade gestacional, principalmente se essa mamãe tem data de última menstruação desconhecida. Então, toda gestante descobriu que está grávida, deve fazer um exame de ultrassonografia transvaginal ali 1 semana a 2 após o atraso menstrual para nós confirmarmos a idade gestacional desse bebê. Mãe, fixa nisso. Gestante, fixa nessa informação. Uma vez que a sua gestação foi datada pela ultrassonografia transvaginal e a concordância dela em relação à data da sua última menstruação foi inferior a 6 dias, então ela é fiel para cálculo da data provável de parto. Lembrando para você que data provável de parto é provável, não quer dizer que é o dia que seu bebê vai nascer. A partir daí, a idade gestacional do seu bebê não irá mais mudar. A data que nós fixarmos, cruzando aí a data da sua última menstruação e o primeiro exame ultrassonográfico transvaginal, esse aí será a data provável do seu parto. Quando você chegar lá, mais adiantada na sua gestação, vão começar a aparecer as divergências de idade gestacional, mas isso não terá menor importância para nós, a não ser o cálculo do percentil de crescimento do seu bebê, onde nós iremos diagnosticar se o seu bebê está ficando na curva da macrosomia ou na curva dos bebês baixo peso para a idade gestacional ou restrição de crescimento fetal. Somente para isso, tá certo? Então, uma vez datada, a data não irá mudar. Por que estou falando isso para você? Porque não é raro uma gestante está ali com 36 semanas, porém esse bebê está indo numa curva de macrosomia e chegando ali na idade gestacional, próximo a 38, 39, e ela ser induzida a marcar o seu parto antes da hora, simplesmente pelo tamanho do bebê. E aí acaba nascendo muitas vezes um bebê imaturo, que não estava pronto para o mundão aqui fora, e esse bebê pode ter um risco maior de ir para a UTI, ficar ictérico e precisar de fototerapia, aumentando o tempo de internação hospitalar,
Sem contar que é um bebê que tem prejuízos na amamentação por simplesmente imaturidade da musculatura orofacial. Então, fazer um parto antes da hora por causa de uma ultrassom do final da gestação que estava dando mais idade gestacional é um erro que muitos obstetras e ultrassonografistas cometem por simplesmente não estarem alinhados e acabam trazendo prejuízo para essa mãe e para essa família. Então, fique atenta, porque uma vez datada a sua gestação, a data será sempre a mesma, principalmente se você fez antes de 10 semanas. Então, anota essa aí, é a primeira coisa que você tem que saber. O segundo exame ultrassonográfico, que é muito importante, é a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, que ela deve ser feita entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Para ser mais exata, esse bebê ele tem que ter um comprimento maior que 45 milímetros e menor que 84, tá certo? Então, que vai dar mais ou menos nessas datas que eu falei para você. Preferencialmente, a gente deve fazer esse exame lá para as 12 semanas, que é quando esse bebê já tem que estar com a calota craniana bem formada, já tem que estar também com a parede abdominal bem formada, que a gente já consegue descartar fetos que têm ausência de crânio e massa encefálica, anencefalia, e também já é possível diagnosticar as falhas de fechamento da parede abdominal, que é a onfalocele ou a gastrosquise. Mas uma coisa também que esse exame tem de importância e de relevância é que ele é um exame importante de rastreio. Escute, estou falando rastreio e não diagnóstico. Então, ele é um importante exame de rastreio para síndromes fetais, através da análise da translucência nucal, que é uma luzinha que fica lá atrás, na nuquinha do bebê, e que se ela estiver num percentil aumentado, esse bebê tem indicação de ser investigado, agora com exames invasivos ou não invasivos, sobre o seu DNA, se ele tem alguma síndrome. Dentre elas, as mais presentes são a síndrome de Down, a síndrome de Edwards e a síndrome de Patau, tá certo? Então, lembre-se, estou falando rastreio e não diagnóstico. Muitos bebês que têm translucência nucal alterada serão normais. Depois essa translucência irá normalizar e esses bebês virão ao mundo normais sem nenhuma síndrome. Por isso, a necessidade de um casal prosseguir com a investigação quando esse casal tem interesse em ter um diagnóstico ainda intrauterino, se esse bebê virá ou não ao mundo com alguma trissomia. Outros parâmetros importantes que são analisados na ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre é o ducto venoso e a regurgitação tricúspide, que quando estão presentes normalmente, já dá pra gente um bebê que está com o coraçãozinho bem formado. E quando esses parâmetros estão alterados, a gente também tem aí um ponto de corte para prosseguir na investigação da saúde cardiológica desse bebê com a ecografia do bebê lá entre 24 e 28 semanas, que seria uma morfológica do coração do bebê, tá certo? Então, esse exame também hoje tem uma importância, uma relevância no rastreio de risco para a mamãe, quando a gente analisa o risco dela fazer pré-eclâmpsia, ou seja, doença hipertensiva da gestação. Então, se tem algum momento que nós podemos fazer uma análise preventiva e entrar com alguma propedêutica para reduzir o risco dessa mamãe ter hipertensão gestacional, além de tudo aquilo que você talvez já saiba, como cuidados nutricionais para não ter um ganho de peso excessivo, né? Ter um sono restaurador. Está aí uma possibilidade de fazer uma intervenção medicamentosa através da análise das artérias uterinas maternas, tudo bem? Então, quando eu avalio e vejo aumento dessa resistência e essa artéria uterina está num percentil
elevado de resistência, indica que essa mamãe possa ter um aumento do risco associado também a outros fatores, como história familiar, a medição da pressão arterial bilateralmente, mais idade materna. Isso tudo gera um algoritmo que pode fazer com que nós calculemos que essa mulher vai ter um aumento do risco de ter pré-eclâmpsia, tá certo? Então, nesse caso, há a possibilidade de nós entrarmos com medicamentos para reduzir a chance dessa mamãe ter um problema hipertensivo na sua gestação. E o terceiro exame ultrassonográfico importante que essa mamãe vai fazer ou deve fazer é a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, que vai ser feita ali entre 20 e 24 semanas, e ali já vai ser feito mais uma análise morfológica mesmo, se esse bebê vem com alguma alteração. Quais são as principais alterações rastreadas nesse exame? Já iniciou lá na morfológica do primeiro, mas a gente pode ver alterações da espinha do bebê, ou seja, da coluninha. Então, espinha bífida muitas vezes é olhado com herniação da massa encefálica ali e defeitos de fechamento. Então, às vezes a gente já vai ver espinha bífida. Defeitos na face fetal, como o mais comum, lábio leporino, palato aberto, né? Então, essas alterações já começam a ser vistas. Então, nesse exame, a gente também consegue ver já se o coração tem 4 câmaras cardíacas, se o pulmãozinho do bebê está bem formado, se esse bebê tem presença dos rins, estômago, bexiga, como estão as alças intestinais, se os bracinhos estão completos, se tem os 5 dedinhos, se tem dedinho a mais ou dedinho a menos, se os membros inferiores estão bem formados. Então, a gente já consegue ver se esse bebê está vindo ao mundo provavelmente perfeitinho. Lembrando que o exame ultrassonográfico não é um exame que exclui totalmente desse bebê ter alguma alteração. Não é, até porque esse bebê ainda vai desenvolver. Então, às vezes, o bebê está bom, tudo direitinho nessa fase e lá mais na frente algum desenvolvimento pode fazer com que ele não venha assim com alguma parte fetal já apresentando alguma alteração. Então, mas é um exame que quando está tudo normal também já dá para a gente bons parâmetros de que essa gestação vai evoluir maravilhosamente bem. Outra coisa que é analisada nessa ultrassom e que deve ser feita em paralelo e que muitos médicos não fazem é fazer o pedido à parte da ultrassonografia transvaginal para medição do colo. Nessa fase é possível prever parto prematuro através da análise do comprimento de colo. Quando o colo uterino está abaixo de 2,5 nesta fase da gestação, que é entre 20 e 24 semanas, a indicação dessa mamãe fazer alguma medida de redução de risco para a prematuridade fetal com o uso de progesterona, inserção do pessário ou ainda cerclagem do colo do útero, tá certo? Então, hoje, temos que ter um esforço para evitar a prematuridade. E isso só vai ser feito através de um pré-natal bem feito, de uma ultrassonografia bem feita e de um rastreio de risco de infecção super bem feito. As outras ultrassons, a partir daqui, elas passam a ser indicação individualizada de cada obstetra, não sendo mais assim um exame que vá acrescentar ou tirar muita informação do pré-natal, sobretudo nas gestações de baixo risco. Claro que mamães de alto risco, diabéticas, mamães hipertensas, mamães trombofílicas, a gente precisa analisar esse feto, mamães desnutridas, a gente tem que analisar esse feto em relação ao seu crescimento, o seu percentil, o líquido amniótico, sim, e a gente vai aí fazer ultrassonografias personalizadas, mas aí já não tem mais um prazo ou uma quantidade específica de ultrassons que essa mamãe deve fazer. Eu comecei esse vídeo dizendo para você que a ultrassonografia ele é o calcanhar de Aquiles do médico parteiro. Por quê? Porque se essa mamãe está esperando um parto vaginal, tudo que ela não merece é uma ansiedade extra na sua gestação.
E uma das fontes de ansiedade e preocupação que a mamãe tem, e que ela às vezes chega no consultório já totalmente desestruturada, é passar por uma ultrassom e receber comentários como: nossa, o seu líquido amniótico reduziu um pouco. Seu bebê está ficando grande demais. Olha, sua placenta começou a amadurecer. Esse cordão está enrolado no pescoço do seu bebê. Tudo isso que eu acabei de listar para você não tem relevância nenhuma para nós e nem adiciona risco na sua gestação. Toda mamãe, ela vai ser individualizada. Oscilações do líquido amniótico dentro da normalidade são super esperadas na gestação. Vai um dia que você vai fazer ultrassom, você vai chegar lá, vai fazer, deu 15, o índice do líquido amniótico. Depois você vai, 2 dias depois deu 12. Meu Deus, o meu líquido está baixando, meu Deus, terror e pânico, pronto, desespero nasceu, nem dorme mais à noite. Mas, na verdade, isso é super esperado, essas oscilações acontecem o tempo todo e são normais. Olha só, né? Então, é muito importante que o médico obstetra conheça um pouco da parte ultrassonográfica para poder desfazer mitos que estão aqui, ó. Nossa cultura brasileira, ó, acredita muito no exame ultrassonográfico, mas ele isoladamente não traz informações importantes ou muitas vezes definitivas sobre o prognóstico dessa gestação. A única alteração ultrassonográfica que diz o dia e a hora do bebê nascer, e aí lá vai outro comentário que as mamães ouvem muito lá na ultrassom, é: esse bebê não passa dessa semana. Meu Deus, como isso acaba com a nossa vida, a vida do obstetra parteiro, meu Deus. Por quê? Porque, gente, bebê passa sim da semana. E não é um bebê que está grande, não é um bebê que, meu Deus, está por estar com 40 semanas que esse bebê não passa dessa semana. Passa sim. E aí lá vai, né? O médico já ficou: meu Deus, doutora, mas o médico da ultrassom disse que esse bebê não passa dessa semana. O que aconteceu? Passou uma semana e não nasceu. Meu Deus, mas será que meu filho não está sofrendo? Não, querido. Muitas vezes não está sofrendo, principalmente se você for uma gestante de baixo risco, isso não tem relevância nenhuma e o coleguinha perdeu a oportunidade de ficar caladinho no canto dele fazendo o exame, tá? Então, a única coisa, a única alteração da sonográfica que diz assim: esse bebê já vai nascer e tem que ser agora, é um bebê em sofrimento fetal com ducto venoso reverso, certo? Que precisa nascer imediatamente com um perfil biofísico fetal alterado, cesariana de emergência. Quando que eu vou ter esses quadros de bebê em sofrimento? Que é fator de risco para um bebê em sofrimento? Mães hipertensas, com crise hipertensiva, descontrolada, mães diabéticas, temos que ficar atentos. Bebês com restrição de crescimento intrauterino, diagnosticado aumento da resistência das artérias uterinas maternas lá atrás, sabe? Lá na ultrassom morfológica de primeiro trimestre, a gente tem que ficar de olho. Mamães desnutridas, com bebês desnutridos intrauterinos, a gente tem que ficar de olho nesses bebês, tá certo? Então, o que a gente não pode é perder o time. O exame ultrassonográfico na última fase da gestação, ele serve para não perdermos o time do bebê. Mas ele não dita muitas vezes a via de parto. Como falei para vocês, o único momento ali, o bebê está em sofrimento fetal, a via de parto tem que ser a mais rápida. E se a mamãe não está em trabalho de parto, a via mais rápida vai ser se não está em trabalho de parto e o bebê não está já quase nascendo, vai ser a cesariana, e aí neste caso cesariana. Mas em todos os outros casos, quando nós temos um bebê que está ficando grande, quando nós temos um líquido que baixou, mas que calma, o bebê está bem, tudo isso, nada disso aí é indicação de ir para a cesariana correndo. Se você tem um desejo de parto normal e está passando por alguma alteração ultrassonográfica que o seu médico está debatendo aí a via de parto, você pode passar por uma indução ao parto vaginal quando o seu desejo é um parto normal. Então, mamãe, é muito importante essa troca, é muito importante esse feedback.
Infelizmente, no nosso país, nós temos muitos mitos cultivados até mesmo pelas equipes obstétricas, de obstetras, as equipes ultrassonográficas. Então, nós temos essa dificuldade de julgar o que cada um está falando para chegar no melhor fim para você e o seu bebê. Por isso, eu vim gravar esse vídeo, para que você fique atenta, porque comentários tóxicos na ultrassom pode deixar um casal transtornado e levá-los a um procedimento desnecessário que vai acrescentar risco para você e para o seu bebê. Então fica comigo, assista aos próximos vídeos, já encaminhe esse vídeo para uma gestante e não deixe mamãe de fazer o seu pré-natal maravilhosamente. Não falte suas consultas, faça todos os seus exames para que você tenha um melhor desfecho obstétrico. Lembrando para você que a Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a melhor maneira de evitar intercorrências é fazendo o pré-natal e não exames ultrassonográficos. Isoladamente, eles não dizem muito para nós. Já quero te convidar também para você me seguir nas redes sociais, Obstetra Ed Litorino no Instagram, Facebook, e fiquem com Deus e até a próxima.